nosso novo programa no canal. Se inscreva, prestigie, clica aí, olha o cacetete. Este programa começa quente, pegando fogo. O destino de Ciro Gomes. Olha o cacetete, olha o cacetete. A oligarquia Ferreira Gomes vive um dilema, seria tão bom dizer um trilema, porque é o seguinte: Ciro Gomes tem que renunciar, tem que desistir de sua candidatura. Ou ele desiste por livre e espontânea vontade, ou será por livre e espontânea expulsão do PDT, de Carlos Lupe, dos deputados federais, dos candidatos aos governos estaduais. Explico: o Ciro está torrando o fundo partidário do PDT numa campanha cara, que não dá resultados, e mais, afastando o PDT do PT. O PT está fazendo uma federação com PCdoB e PSB, colocando Geraldo Alckmin, que vai se filiar ao partido, de vice de Lula. Olha o cacetete: Ciro não pode renunciar para ser vice de Lula. Essa vaga já não existe mais. E mais, olha o cacetete: Ciro Gomes continua mirando Lula como seu principal inimigo e de vez em quando ataca Moro, ataca Bolsonaro. Veja aí, ele esculhambando Lula. O dever de casa dele, todo dia, ele toma mingau e esculhamba Lula. Veja o vídeo. Porque não é por acaso, Isabel, eu termino o segundo argumento, é o comportamento do Lula. Veja, o brasileiro não pode permitir que o Lula, se considerando já eleito, já vitorioso, faça a irresponsabilidade com que ele está se comportando. O Lula simplesmente, na Câmara Federal, manda votar contra a PEC dos precatórios e nos acusa pesadamente, e agora manda o Senado votar a favor. Para quê? Para dar dinheiro sujo para o Bolsonaro se manter vivo. Porque o Lula quer que o Brasil se desastre na mão do Bolsonaro para que a eleição dele seja a eleição só do argumento contra o Bolsonaro e que não especule, não examine aquilo que foi a brutal contradição da roubalheira generalizada com que ele tangeu o governo dele e da crise econômica mais grave da história que ele produziu e que está aí se desdobrando. E nós precisamos acordar, o povo brasileiro precisa acordar, porque, repare, só essa semana o PT vota a favor, o líder do PT no Senado vota a favor do orçamento secreto. O que é isto, pelo amor de Deus? Deu o voto vitorioso ao orçamento secreto o líder do PT. E não acontece por acaso que no PT o Lula manda e eles obedecem. Isso, lamentavelmente, um grande partido com a história do PT virou isso, uma burocracia para dizer amém a todas as contradições, inclusive morais, do Lula, e isso o corrompeu completamente. E segundo, agora votaram, vamos dizer, a PEC dos precatórios para dar essa montanha de dinheiro para o orçamento secreto que eles votaram a favor. É um desastre para o Brasil. O Ciro não tem muita margem de manobra, nem os Ferreira Gomes. Em Brasília, Ciro Gomes no Senado não tem experiência para conhecer aquela casa. Tem errado sistematicamente, tem cometido os erros, tem feito os inimigos. Perdeu ao apoiar que André Mendonça não seria ministro supremo. Votou contra e agora tem um inimigo no Supremo Tribunal Federal. Mas Lula bate no Ciro. Veja o recado de Lula mandando para Ciro: que ninguém cresce esculhambando o outro. Veja aí. Então, na política é assim. Na política, às vezes, as pessoas tentam acabar com a política de um para criar a sua coisa. Vocês viram aí? O Lula e o Ciro não são mais amigos. Faz tempo. Não são mais companheiros de projeto político. Faz tempo que não são. Hoje são inimigos. E o que restará a Ciro? Ele vai desistir, renunciar de sua campanha ao Planalto pela quarta vez. O PDT, ou ele desiste, ou o PDT faz ele desistir da marra. E os Ferreira Gomes saem desmoralizados. Essa derrota do Ciro tem efeito no Ceará? É evidente. Olha o cacetete, olha o cacetete. Acaba a imagem que eles são invencíveis, que eles são poderosos, que eles vão sentar na mesa. Não vão. Eles hoje estão destroçados. A candidatura de Ciro Gomes
acabou. É só anunciar que ele desistiu. Não falta mais nada. E ele insiste dizendo que é candidato, mas na intimidade ele já sabe que não é. Tanto é que ele está nervoso, o Cid está nervoso, ambos estão preocupados, porque a ameaça ao poder da oligarquia Ferreira Gomes no Ceará é real. Nunca foi tão plausível, tão possível, tão provável os Ferreira Gomes serem derrotados aqui. Basta o Lula lançar candidato ao governo, basta o PT romper, porque os Ferreira Gomes sozinhos não ganham mais nada. Você duvida disso? Duvide não, porque é o que todos os políticos estão falando, não na frente deles. Olha o cacetete. Você quer ver uma prova da simbologia da ameaça aos poderes, da perda de prestígio, de perda de poder dos Ferreira Gomes? Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, TRE do Ceará, julgava o prefeito e a vice de Coreaú, Edésio Citônio, a vice Érica Frota e o vereador Chico Antônio. A Érica era ex-esposa de Chico Antônio, o Edésio, prefeito do deputado federal Leônidas Cristino. Na Câmara, o Chico Antônio fez um discurso semana passada dizendo que era uma barbada. Vai para o plenário do Tribunal Regional Eleitoral. Sabe o que aconteceu? A barbada não ocorreu. A relatora votou para absolver e não caçar o prefeito, a vice e o vereador Chico Antônio, ligadíssimos aos Ferreira Gomes, de dentro da casa deles. Ela votou contra a cassação, mas o TRE inteirinho, até o presidente, votou caçando todos. Olha o cacetete, olha o cacetete, olha o cacetete. E a situação pode piorar, porque tem mais gente sendo julgada. O prefeito de Capistrano, Júnior Saraiva, foi cassado pelo juiz de lá. No TRE não escapa não. Os Ferreira Gomes sabem que a vida não está fácil. Não está fácil. E vocês querem ver que mais provas de dificuldades para ele? Segunda-feira tem almoço. Almoço do União Brasil. O novo União Brasil no Ceará. Está presente? Você? Eu? Não. Estará presente o presidente nacional do União Brasil, deputado federal Luciano Bivar. Vocês sabem quem ele está recepcionando? Quem está recepcionando ele? Não? Chiquinho Feitosa? Não. Quem está recepcionando o Luciano Bivar é o deputado federal Capitão Wagner. Vocês se lembram que o Cid disse que União Brasil ia ficar com os Ferreira Gomes? Não ficou. Pelo menos é o que a gente está sabendo. Mas o Capitão Wagner, muito inteligente, sem querer briga com os aliados dos Ferreira Gomes e sim só com eles, foram convidados o Chiquinho Feitosa e o deputado federal Aníbal Gomes para esse encontro. Será que eles vão? Não sei, mas convidados foram. E União Brasil fica com a oposição, como também fica com a oposição o PP, o PL e o PTB, União Brasil, PRB, tá ficando muita gente contra eles, vocês não acham? Olha o cacetete, olha o cacetete. Aí a dúvida para terminar: quem é o candidato dos Ferreira Gomes ao governo do Ceará? Cid Gomes quer ser candidato, faz agenda de candidato, como o Ciro faz agenda de candidato a governador do Ceará. Cid teve sexta-feira em São Benedito. Como é que o candidato a presidente não cumpre agenda em outro estado? Aqui no Ceará todo mundo conhece Ciro, ele não tem que fazer agenda no Ceará. O problema é que ele está ameaçado de perder o 4º lugar, e por 4º lugar perdeu o 3º por Sérgio Moro no Ceará. E o Cid Gomes quer ser o candidato, mas está com medo. Mas olha como ele quer ser o candidato. Vejam a imagem aí. Estão vendo a imagem? Camilo e Cid em Barbalha. Estão vendo aí? Leia direitinho o que é que tem aí. O Cid fazendo agenda de candidato ao governador. Mas ele não disse que é Roberto Cláudio. Ele não disse que pode ser o Evandro Leitão, que pode ser a Isolda Sela. Diz ele, diz. Mas na verdade os Ferreira Gomes sabem
que o poder deles está murchando. E para não murchar, o Cid quer ser o candidato a governador. Será que consegue? Hoje eles são dependentes do PT e de Camilo Santana. Quem tem força são os dois, Lula e Camilo, que vão conversar e vão decidir como o PT se comportará no Ceará. Se Lula não apoiar o Ferreira Gomes ao governo, o Cid, o candidato deles, olha o cacetete, a derrota começa antes de apurar os votos. Nunca os Ferreira Gomes viveram tão encurralados quanto estão hoje. Mas um detalhe, olha o cacetete, eles são bons e sabem vencer obstáculos, sabem se superar os desafios, não os menosprezem. Eles são donos do Ceará. Gostou do canal? Se inscreve aí, clica o sininho e me prestigie.